Então, boa noite para vocês. Tem um último tópico, na verdade, aqui que eu preciso falar com vocês relacionado à questão de dados de precipitação. É um assunto que, na verdade, aborda a erosividade da chuva. A erosividade da chuva, ela é, digamos, expressa por meio da energia cinética. Então, a gente tem algumas equações que é possível, né, realizar esse cálculo, tá? E vou apresentar para vocês aqui duas equações. Uma equação originada, né, por pesquisadores norte-americanos e conhecida como equação de Schumacher-Smith, e uma outra equação já de pesquisadores brasileiros, conhecida como equação de Wagner e Massambani. Então são duas metodologias, porque a princípio, né, a gente tem diferentes tipos de solo, diferentes texturas e diferentes perfis, né, de precipitação para as condições, né, digamos, brasileiras ou de clima tropical, comparado com precipitações, por exemplo, de clima temperado, né, ou mais ameno, temperaturas mais baixas. Então, tem essas duas propostas. Tem outras, né, mas eu estou apresentando para vocês duas propostas aqui. Do ponto de vista de aplicação, onde vocês poderiam usar essas informações, né? Do ponto de vista de aplicação, esses dados são muito utilizados, então, quando a gente trata de erosão do solo, né? Não é uma abordagem que a gente avança muito aqui no conteúdo, em termos de erosão, mas é uma situação que, né, em mesmo alguma disciplina dentro do curso, ou mesmo em outras áreas correlatas, é bastante utilizado. Então, do ponto de vista de erosão do solo, né, a gente tem que pensar de dois aspectos, na verdade. Um aspecto inerente ao solo, ou seja, da própria condição do solo, e existem solos mais ou menos, né, erodíveis, digamos assim, com maior facilidade de ter erosão, e isso é um aspecto, mas também tem um aspecto da chuva, né? Essa capacidade da chuva em provocar a erosão. Então, na verdade, quando a gente fala de energia, né, cinética, para expressar a erosividade da chuva, a gente costuma fazer, então, né, uma análise para as questões de perda de solo, de erosividade, de erosão no solo. A gente faz a análise desses dois pontos de vista. Do ponto de vista da chuva, e aí a gente trata como erosividade da chuva, e do ponto de vista do solo, né, a erodibilidade do solo. Qual a condição mais crítica? Aquela que tem um solo de maior facilidade para erosão, né? Ou seja, de alta erodibilidade do solo, associado a uma chuva, né? A um evento com uma erosividade muito alta. Então, quando essas duas coisas se juntam e encontram, né? Nesse caso ainda, uma parte complementar, que é como essa superfície do solo se encontra, ou seja, se, por exemplo, a gente tem uma chuva de alta erosividade, um solo, né, em termos de textura, bastante erodível, ou seja, que tem uma grande facilidade em erosão. Mas se esse solo apresenta uma cobertura vegetal que diminua essa, né, essa energia com que a chuva vai atingir o solo, mesmo tendo uma chuva, então, com grande erosividade, com grande potencial erosivo, né, de grande energia cinética, e mesmo tendo um solo com características de grande erodibilidade, se a gente tem uma cobertura vegetal adequada, essa energia não causa, digamos assim, danos a essa superfície, ou esses danos são minimizados. Quando a gente encontra, então, uma situação de solo exposto, solo de bastante
né, erodibilidade, ou seja, facilmente erodível, com chuvas de grande potencial, né, erosivos, ou seja, de grande energia cinética, então a gente tem a situação muito comum de grandes perdas de solo, com fenômenos, inclusive, conhecidos como vossoroca, né? O bossoroca é mais conhecido como vossoroca, ou seja, são grandes erosões que, às vezes, até a gente, né, no próprio trajeto e nas rodovias, às vezes a gente observa, né, em certas propriedades, ao lado mesmo da estrada, a gente consegue perceber alguns eventos desse tipo. Então, onde tem uma erosão muito grande, conhecido como vossoroca, geralmente está associada a essas questões, então, uma baixa cobertura vegetal, né, ou uma cobertura vegetal muito inadequada para aquela condição, um solo muito fácil de ser erodido, né, e uma situação onde a erosividade, ou seja, a energia, né, a energia da chuva seja muito grande, a energia cinética seja muito grande. Então, nessas condições aí, a gente tem sérios problemas, tá? O que eu vou explicar para vocês aqui, então? Eu vou explicar para vocês aqui uma situação assim, é bem simples do ponto de vista, né, como exemplo aqui, que eu vou pedir então que vocês preencham essa tabela, depois eu encaminho no grupo para vocês, que vocês preencham essa tabela, que vocês aprendam, na verdade, calcular a energia cinética da chuva, tá? No caso aqui é de uma chuva, não está nem no caso mais em pluviograma, já está aqui os valores, né, de leituras realizadas e apresentados para vocês. Então, o que você tem que fazer, né, na verdade, para entender o procedimento, é preencher essa tabela, tá? Apresentar esses cálculos e interpretar o resultado de, né, a erosividade calculada pelos esses dois procedimentos, né, equações então de Ushmayer-Smith e de Wagner-Massambani, e que vocês apresentem isso, né, entendam como é feito o cálculo. As unidades são um pouco estranhas, né? Megajoule aí por hectare por milímetro, megajoule por hectare, né? Mas é assim que geralmente é apresentado no material, né, específico, quando se procura, por exemplo, artigos relacionados a essa questão. Depois a gente vai tratar ainda em outros assuntos, né? A gente vai tratar ainda em outras situações de intensidade de chuva, coisa do tipo, mas aí eu vou deixar para tratar isso de forma mais detalhada com vocês lá na parte de escoamento superficial, tá? Então, o objetivo aqui hoje, né, repetindo e resumindo aí, é que vocês, então, aprendam a calcular a energia cinética da chuva, de um evento de chuva, de um evento de precipitação, tá? Por dois procedimentos, dois métodos distintos, ok? E aí eu vou explicar então para vocês como que é feito isso. Pessoal, por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Tudo ok por enquanto. Então tá jóia. Eu vou explicar aqui então, propriamente dito, o que eles vão ter que fazer. Aqui é o seguinte, né? A gente tem uma coluna, então, a primeira coluna é de horas, ou seja, é o registro, né, de quando foi feita a leitura da chuva, tá? Então, aqui a gente tem um ΔH, deixa eu marcar aqui para vocês, para ficar mais fácil a identificação. Tem um ΔH aqui, que é a variação da chuva. Como se trata de chuva, né, a unidade é milímetro, litro por metro quadrado. Então, a gente tem aqui um ΔH. E esse valor que está expresso aqui, né, o primeiro valor, de 1,02 milímetros, na verdade, ele é uma leitura, né, de uma chuva que aconteceu entre as 15h20, desculpa, às 15h10 e 15h20, ou seja, no intervalo de 10 minutos, que não está nem aparecendo aqui, né, o tempo inicial, no tempo anterior, pelo menos, às 15h10, né, então de 15h10
até as 15h20 choveu 1,02 milímetros. De 15h20, né, até 15h30 choveu outros 3,56 milímetros. De 15h30 até 15h40 choveu 9,65 milímetros e assim por diante. Então percebam que esse valor é de chuva por intervalo de 10 minutos, né? Então não é uma chuva acumulada, não é uma leitura acumulada. É bem similar ao que eu pedi para vocês que fizessem, né, essa leitura, digamos, de forma a cada 10 minutos, mas que fizesse de forma contínua e depois fizesse um intervalo menos o outro, né? Ou seja, o posterior menos o anterior, para você identificar o ΔH. Então, aqui, na verdade, está apresentado o ΔH, né, como se fosse uma leitura de um pluviograma. Para cada intervalo, foi anotado, registrado esse valor e foi anotado aqui na planilha, né? Foi passado para a planilha. Então, um evento que começou às 15h10, de 15h10 às 15h20 tem esse valor, de 15h20 a 15h30 tem esse outro valor, e assim por diante, né? Até, então, às 18h40, ou seja, de 18h30 às 18h40 choveu mais 0,25 milímetros. Então, essa coluna aí é uma coluna da variação, né, no ΔH, ou seja, de quanto foi a chuva por cada intervalo. Então, como esse intervalo de 10 minutos, depois sugiro que vocês criem uma coluna, né? Eu faço a conversão aqui, que é o quê? Vocês vão ter que calcular a intensidade da chuva, né? O que é intensidade da chuva? Intensidade é o ΔH por ΔT. Então, vocês vão ter que calcular, né? No caso aqui, o ΔH já está aqui para vocês listado, né? Já está aqui na planilha preenchido. E vocês têm um intervalo de 10 minutos. Então, tem que converter esses 10 minutos em hora, dividir esse ΔH, então, por ΔT, né? Em horas, e vocês vão encontrar a intensidade da chuva. É muito comum a gente expressar intensidade em milímetro por hora. Então, intensidade de chuva é quanto choveu em um intervalo de tempo, né? Ou seja, é o total precipitado naquela duração específica. Se a gente pensar de um evento como um todo, seria a duração total da chuva. Aqui, como a gente está fazendo leituras de 10 em 10 minutos, então a análise, né, ela é feita aqui, a intensidade para cada 10 minutos. Então, vocês vão preencher essa coluna aqui de intensidade, vai ter um valor para cada linha aqui, né, nessa coluna, calculando, então, sempre o ΔH por ΔT. Lembrando que o ΔT aqui é fixo, né, de 10 minutos, tá? O que está variando é o ΔH. Então, a intensidade da chuva, ela vai variar em função do ΔH, porque o ΔT, ele é fixo e tem aí um valor de 10 minutos que vocês precisam converter em horas, porque a gente está tratando aqui de intensidade, então, em milímetro por hora, que é a situação mais comum. Depois, vocês vão calcular a energia cinética da chuva, tá? Para cada valor desse aqui. Ah, mas como é que a gente faz isso? Calcular energia cinética, a gente tem essas duas expressões aqui embaixo. Ó. Eu chamei de energia cinética 1, ou seja, uma abreviatura aqui de EC1, índice 1 para a equação de Ushimai-Smith. Então, essa equação aqui é de Ushimai-Smith. Se vocês olharem lá em cima, no enunciado, tem lá o índice 1 e 2. Na verdade, está como, né, um expoente lá. Aqui, então, é a equação de Ushimai-Smith e aqui é a equação de Wagner-Massambani. O que vocês precisam fazer, então? Substituir na expressão, tá? Substituir na expressão, nessa coluna que vocês calcularam aqui de intensidade, substituam aqui, né? E aqui. Então, vocês vão ter, para cada uma das
equações, né? Vocês vão ter energia cinética, então, a partir da intensidade da chuva. Então, esse I aqui da equação é a intensidade da chuva, tá? Então, vocês têm a equação 1 e tem a equação 2. Equação 1 de Ushma-Smith, equação 2 Wagner-Mansambani. Qual o detalhe aqui? Essa equação 1, ela tem uma condição que a gente chama de condição de contorno, né? Ela é utilizada até um limite de 0,283. Então, existe um limite superior. Quando vocês forem calcular, vocês vão ter que verificar. Se passar desse valor em um intervalo, tá? Em cada linha daquela ali. Se passar desse valor, vocês vão adotar esse valor como o máximo. Então, por exemplo, vocês vão fazer as contas e digamos que um desses valores, pode ser mais de um, né, obviamente, mas um desses valores foi encontrado 0,320 megajoule por hectare por milímetro. Então, quer dizer o seguinte, vocês não vão usar o 0,320 se a equação utilizada for a equação de Ushma-Smith, tá? Essa equação aqui. Se a equação for essa, vocês vão ter que adotar o valor de 0,283. Se a equação, né, se esse valor calculado, como eu disse, for para a equação de Wagner-Mansambani, ok, deixa o 0,320 lá, porque a equação de Wagner-Mansambani não traz nenhum limite, nenhuma condição de contorno, nenhum limite superior. Enquanto a equação de Ushma-Smith, sim, ela traz esse valor limitante aí, como valor superior, né, que vocês podem apresentar no máximo. Então, essa coluna aqui, né, essa coluna aqui, ela deve ser preenchida com a equação de Ushma-Smith, e essa coluna aqui deve ser preenchida com a equação de Wagner e Mansambani, tá? Depois, o que vocês vão fazer? Preenchidas as duas colunas com as, né, observando as respectivas equações e observando a questão do limite superior para a equação 1, né, equação de Ushma-Smith, vocês vão calcular a energia cinética, tá? Na verdade, um produto aqui, né, que envolve duas coisas, que envolve a energia cinética, que é o quê? É o que foi calculado aqui anteriormente, na coluna anterior. Então, façam isso, né, para a condição da equação de Ushma-Smith. Façam isso também para a condição de Wagner-Mansambani, usando, obviamente, essa coluna aqui. E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão precisar multiplicar, então, né, a coluna ΔH, tá? A coluna ΔH por essa coluna aqui, né, no caso, tá? E vão ter a informação aqui. Depois, vocês vão fazer as contas, né, considerando essa coluna, né, ΔH, fazendo uso, então, dessas informações aqui, né, e vão encontrar, então, preencher essa coluna aqui. Ou seja, essa coluna, para ser preenchida, depende dessas informações calculadas com a equação 2, equação de Wagner-Mansambani, e do ΔH, tá? Então, isso é feito com as informações da equação 1 e com as informações da equação 2. Então, você preencheu até aqui. Agora, o seguinte, aqui nesse caso, essa penúltima coluna, ela fala de um ΔH índice 30 aqui, né? ΔH 30. Esse ΔH 30 é o quê? Você vai acumular, tá? Você vai acumular de 30 em 30 minutos esse ΔH para você depois verificar qual é esse maior valor. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é calcular, somar esses três primeiros valores. Então, você teria
digamos, esse valor aqui ser preenchido. Poderia fazer assim, né? Pega esses outros 3 valores na sequência e você teria, então, o segundo valor aqui preenchido. Pega esses outros 3 valores aqui na sequência, né? E teria aqui, então, um terceiro valor a ser preenchido. Fazendo isso, tomando cuidado, né? Que os 3 últimos valores, você vai pegar, então, o penúltimo, o antepenúltimo, o penúltimo e o último, para preencher o último valor, e, na verdade, vão ficar embaixo 2 células em branco, né? Que você não vai preencher ao final, porque você não pode pegar o maior, né? Digamos, fazer uma conta só com 2 ou só com um valor. Então, você pega 3 valores na sequência, soma esses valores e vai identificar aqui, então, vai montar essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui, então, ela vai ser toda feita dessa forma, somando a cada 3 valores aqui, né? Essa primeira coluna ΔH, você soma a cada 3, anota o valor. Para que isso? Porque depois você vai identificar qual é o maior valor. Então, você vai verificar aqui na célula, nessa coluna, né? Qual é a célula que apresenta o maior valor, né? O maior ΔH em 30 minutos consecutivos. Para que você vai fazer isso? Para você calcular o I30, né? Aqui, na verdade, está apresentado como uma coluna, tanto essa coluna penúltima como a última, mas a gente vai precisar somente de um valor, tá? Que seria o maior valor. Então, vamos supor que essa célula aqui identificou o máximo ΔH, então quer dizer que o máximo... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, quer dizer que o máximo o máximo I30 estaria aqui, né? Porque, como eu disse, os valores estão dependendo do ΔH, porque o intervalo, no caso, agora não é mais de 10 minutos, mas é de 30 minutos. Vocês vão converter para horas, vão achar aí o ΔH, nesse caso aqui, né, em 30 minutos consecutivos, ou seja, somando 3 leituras. E aqui vocês vão calcular a intensidade, raciocínio similar ao que vocês fizeram aqui na segunda coluna, só que agora você vai considerar, então, o ΔH de 30 minutos consecutivos. Quando você fizer isso, depois você vai ter que identificar qual é o maior ΔH para achar o maior I30. Então, por mais que você preencha toda essa penúltima coluna e a última, na verdade, você vai precisar apenas de um valor, tá? É apenas do maior valor registrado. Aí eu vou descer aqui embaixo para vocês entenderem. E aqui vocês vão apresentar, na verdade, né, o cálculo. Aqui já está identificando para vocês, tá? Vocês vão fazer isso tanto para o valor, né, da primeira equação, tá? Ou seja, como é que vocês vão calcular isso aqui? Vocês vão fazer a soma, né? A soma dessa coluna que calcula esse S1, né, ΔH, e depois esse S2 ΔH, vocês vão somar esses valores, né? Então, na verdade, esse S1 e 30 aqui vai ser a soma dessa coluna, tá? Dessa coluna vezes o I30, ou seja, um único valor. Então, você soma e depois multiplica para o I30. No caso aqui do S2, a mesma coisa. Você soma e depois multiplica pelo I30. Ou seja, o mesmo valor encontrado aqui de I30, que representa, então, a máxima intensidade de precipitação em 30 minutos consecutivos para esse evento, né? Então, você considera esse valor e utiliza tanto aqui nesse cálculo, quanto também nesse cálculo. Ou seja, aí você vai ter, na verdade, o que a gente chama, esse produto, a gente conhece como erosividade da chuva. Em alguns materiais, né, em alguns artigos, em algumas bibliografias, essa erosividade é até conhecida como uma letra R, aí representada, melhor dizendo, né, por uma letra R. Tá?
Mas isso, então, o que vocês precisam fazer é preencher essa planilha. As duas últimas colunas podem preencher toda, identificar o maior valor, né? E que vai utilizar, na verdade, é o I30, ou seja, a intensidade máxima em 30 minutos consecutivos. Máxima média, né? Porque é a média de 3 leituras, no caso aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô Flávio, só repete Sim. a parte do cálculo do ΔH 30 e do I30, por favor. Tá, repito. Aqui é o seguinte, então. Para fazer esse ΔH30, você vai ter que pegar 3 valores consecutivos, né? E preencher essa coluna aqui. Então, você pega os 3 primeiros, soma, e vai ter essa leitura aqui, tá? Você vai ter que registrar aqui. Depois, você vai fazer novamente, né? Mais 3 leituras consecutivas. Então, agora vai ser o segundo, o terceiro e o quarto. E você vai registrar esse valor aqui, tá? Pode preencher toda a coluna, não tem problema. Depois você vai precisar só do maior, mas pode preencher toda a coluna dessa forma. Tomando cuidado que ao final você vai ter que preencher, né? Ao final a conta tem que ser com o último, com o penúltimo e com o antepenúltimo, tá? Vou tomar cuidado para não passar lá na hora de fazer a conta. Então esse é o E o delta. último que não tem nenhum depois? Pois é, aí você não pode fazer a conta com ele, né? O último Ah, valor tá. registrado, deixa eu descer aqui então. O último valor registrado aqui tem que ser isso aqui, ó. A última conta que você vai ter que fazer vai ter que ser essa aqui, ó. Tá? Esses últimos 3 Certo. valores você vai registrar aqui, porque a gente começou fazendo assim, né? Cadê aqui? Isso, aqui, ó. A gente começou fazendo assim. Então, esses 2 últimos aqui, ó, eles vão ficar em branco. Certo? Entendi, aham. Eu passei aqui, né? Tá em cima aqui, tá errado aqui. Isso aqui e aqui, né? Certo. Tá? Então, esses 2 últimos ficam em branco. Você não vai registrar nada porque é só a soma dos 3 aqui. Depois que você fizer isso, aí você vai voltar para essa coluna aqui, né? No I30, o que importa para a gente é só um valor, que é o maior deles. Então, você identifica ou o maior na coluna anterior e usa só ele, né? Então, vamos supor que o maior foi esse valor aqui e você vai usar só esse aqui, né? E vai chamar isso de I30, que é o que você vai utilizar, na verdade, nas duas equações. Ou, tá? Ou você faz o quê? Você faz preenche toda a coluna, preenche toda a última coluna e depois pega o máximo da última coluna. Entendido? Certo, entendi agora. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Agora eu entendi também, tá tranquilo. Tá? Só que Aí tem... aí nesse I vai ser, no caso, meu ΔH 30 vezes o intervalo de 10 minutos. Não, dividido por intervalo de 30 minutos. De Isso, 30 dividir. minutos. 0,5 horas. Ah, tá. Entendido. Tá? Uhum. Vocês precisam da máxima intensidade ocorrida em 30 minutos consecutivos. Ah, certo, agora eu entendi. Tá? Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu vou passar para vocês, então, esse material, aí vocês preenchem lá e depois, se tiver dúvida, faz a mesma coisa. Eu acabei não perguntando se tinha dúvida da questão do bibliograma. Quem tiver feito já depois me envie, por favor, tá? E aí, se precisar que confira, eu tenho ele preenchido, tenho ele resolvido. Aí eu confiro e falo para vocês se está correto, se tem alguma coisa a ser consertada. E mesmo aqui, nessa questão aqui do preenchimento. Vou passar para vocês o material e qualquer dúvida vocês me falam. Tá bom? Certinho.
Tá bom. Então tá jóia, pessoal. Por hoje seria isso aí, tá? Se vocês precisarem depois, entrem em contato. Boa noite para vocês, Tá bom bom. descanso, se cuidem. Qualquer coisa eu estou à disposição. Boa noite. Falou, Flávio. Boa noite, então. Certinho. Tchau, tchau. Um abraço, gente.